Então, de pronto, vou convidar um representante do Sindlojas e o representante do Sindcomerciários para se fazer presente aqui na mesa conosco. O microfone é melhor. E, eventualmente, se alguém outro quer usar a palavra também, pode ser depois pelo telefone sem fio. Marco, por favor, sejam bem-vindos. Um bom dia. E, de pronto, já o nosso agradecimento por terem atendido aí o nosso convite para vir falar um pouquinho sobre o PL número 72. Nós temos procedido da seguinte forma, uma breve explanação inicial de 3 minutos, e aí depois nós abrimos uma rodada para que cada vereador possa fazer as suas perguntas. Como a gente tem a pauta meio cheia hoje, eu vou sugerir, então, que 2 minutos para as perguntas e 2 minutos para a resposta, e vamos intercalando, né, os dois sindicatos, para que a gente possa manter a paridade aí da discussão. Ok? Perfeito, então. Então, podemos iniciar. Marco, quiser usar os seus 3 minutos iniciais, com a palavra. Seja bem-vindo. Perdão. Obrigado, vereador Alex, presidente da comissão. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, muito bom dia. De pronto, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesta casa para poder expressar um pouco da angústia, da ansiedade da categoria comerciária em cima do PL 072. Eu gostaria de iniciar minha fala trazendo a esta casa uma reflexão feita pelo nosso promotor Sérgio Diefenbacher, na sua última entrevista na Rádio Independente, onde ele diz o seguinte: juridicamente é fácil de se resolver o trabalho aos domingos por lei, mas a discussão é complexa do ponto de vista econômico e social. Ele reconhece a tendência de flexibilização de horário, mas alerta também para outras tendências muito sérias e tristes, como de adolescentes, de distanciamentos familiares, da falta de tempo para entretenimento, e destaca os problemas com alcoolismo, drogadição decorrentes da falta de relações sociais e excesso de materialização. O promotor ressalta ainda o paradoxo das sociedades modernas. O que nós queremos para as nossas vidas. Nem sempre o mercado pode ser o balizador. A liberdade é muito boa entre iguais, o que não é o caso deste projeto em pauta. O CRI Smart Cities, belíssimo evento promovido pela Univates na semana passada, discutiu o tema Cidades Inteligentes. Observamos unanimidades nas falas dos palestrantes, dizendo: uma cidade inteligente é uma cidade que promove qualidade de vida e igualdade de oportunidade às pessoas. Ou seja, enquanto houver condições dispersas, não haverá cidades inteligentes. Deixo como reflexão e sigo nessa mesma linha, dizendo que o projeto, e eu tenho mais certeza disso que eu vou dizer agora, pela fala das 3 entidades há pouco na rádio, onde 2 dos empresários lojistas da cidade disseram que eles não vão abrir em domingos, pelo menos não têm a intenção, e que a maioria das lojas não vai abrir a maioria dos domingos. Significa dizer que, basicamente, eles querem trabalhar o que nós já temos em lei hoje. Talvez algo mais no período de dezembro, que é um período que nós compreendemos, um período de maior venda por causa do período natalino. Tanto compreendemos que a nossa lei diz que nós podemos negociar um domingo, e no ano passado nós negociamos 2. Por que nós negociamos 2? Porque foi uma solicitação do Sindlojas. Com isso, eu quero dizer que só tem um objetivo esse projeto: é retirar o sindicato das negociações e tornar as negociações entre patrão e empregado. Obrigado, Marco. Com a palavra, então, Christian, representando as entidades. 3 minutos, Christian. Obrigado, Alex. Obrigado, Alex. Obrigado a todos que estão aqui dispondo do seu tempo para escutar o nosso pleito.
O que as entidades oficiaram para o executivo do município é que haja, Alex e vereadores, a manutenção ou a não proibição de um direito que existe na Constituição Federal, que é um direito que, na minha avaliação de prioridades, é quase tão importante, eu diria, vem logo após o direito de ir e vir, que é o direito de trabalhar. E no momento quando eu falo direito de trabalhar, eu não estou falando no direito do empregador mandar o empregado trabalhar, porque não existe isso. O empregador também é trabalhador. E o trabalhador também é um empreendedor da sua carreira. Eu vinha pensando num fato verídico, mas só para dar um exemplo, para não ficar abstrato. Uma pessoa perto de mim, ela começou a fazer faculdade, e hoje ela tem o direito dela de trabalhar formalmente, porque ela já faz bico, isso é um fato verídico, tá? Essa é uma pessoa que eu conheço. Ela já faz bico aos domingos, mas hoje ela está proibida de trabalhar no comércio não essencial aos domingos. Então, esta liberdade que, de novo, na minha concepção, na concepção dos valores da ACIL, a questão da liberdade para escolher se eu posso vir para cá ou ir para lá, se eu posso trabalhar ou não trabalhar, isso é um direito que não se tira do cidadão, não somente do empreendedor, do empregador. E depois, para finalizar, a questão da competição, igualdade de competições, Heitor, com outros municípios. Afinal, o Vale do Lajeado é a capital do Vale do Taquari, e outras cidades satélites podem abrir aos domingos, feriados. E-commerce funciona a qualquer hora do dia. Estabelecimentos da BR-386 trabalham quando desejam também, domingos. O estabelecimento dessa grande empresa que está vindo para cá, empresa nacional, eles receberam mais de 5.000 currículos, isso mostra a avidez da população local por trabalhar livremente. Então, eu rogo aos vereadores que pensem na liberdade e na igualdade de competição, como eu narrei aqui agora, entre os comércios todos aqui da nossa cidade. Que a gente seja um município para frente, que a gente seja um município que pegue o caminho da modernidade. Obrigado, Christian. Então, fica aberta a rodada para perguntas dos colegas. Inscrições? Nenhuma? Por favor, então, Jones. Olá, bom dia. Sou assessor do vereador Sérgio, eu tenho uma pergunta, vou fazer logo as duas, Alex, uma pergunta para os sindicatos comerciários, outra voltada então para o patronal. Marco, o sindicato, tu percebe alguma flexibilização, a leitura que tu faz dos filiados que estão sindicalizados em ampliar as horas de trabalho nos domingos dos 6 domingos que já funcionam, ou até mesmo em ampliar para mais uma data, para mais datas, se tu percebe alguma sensibilidade, né, dos sindicalizados nesse sentido. E a outra pergunta é se alguma vez o sindicato dos comerciários se negou em participar de alguma negociação, se alguma vez o sindicato dos comerciários não se colocou disponível, né? Porque a gente percebe que a abertura do comércio aos domingos, ela pode acontecer, né, com essa intermediação do sindicato, garantindo muitas vezes os direitos trabalhistas que a gente vem perdendo nos últimos tempos, né? Então é importante que localmente a gente tenha um sindicato forte que proteja as famílias e os trabalhadores. Obrigado. Começamos antes com o Marco, vamos começar agora com o Christian, pode ser? Sim, o nosso
o Kiko Weimer, Francisco Weimer, é a pessoa que negocia, junto com o Marco Daniel, né, todas as aberturas. Eu sou informado por ele que são 6 domingos ao ano que podem funcionar, e que, especificamente, respondendo à pergunta do Jones, né, especificamente o ano passado, foi pleiteado junto ao Sindicato dos Comerciários que fosse aberto no segundo domingo de dezembro, e no segundo domingo, se eu não me engano, foi 13 e 20, é isso, Cascão? E foi negado aos Sindilojas que só podia ser trabalhado o dia 5, que não era o dia do pré-salário, né? Que não era o dia que as pessoas tinham recebido o salário ainda, e não foi possível abrir no dia 13. Então, isso já foi um limitador entre os dias que estão possibilitados de ser trabalhados. Na realidade, não se negou trabalhar o dia 13. Se argumentou que se nós trabalhássemos o dia 13 e o dia 20, nós teríamos problema com o descanso semanal remunerado, que tem que ser dado, no mínimo, a cada 6 dias trabalhados, o 7º tem que ser descansado. E o trabalhador, como seria vendas, não teria tempo e não iria querer ficar fora da loja. Por isso, nós sugerimos que, em vez do dia 13, se trabalhasse no dia 5. Então, foi um consenso entre as duas entidades. E a sensibilidade foi que nós não precisaríamos nem negociar o dia 13, tampouco o dia 5. Mas houve um consenso, um entendimento que não seria viável para os lojistas naquele momento. E respondendo ao questionamento que me foi feito, se há viabilidade, nós entendemos, sim, que há essa viabilidade, por exemplo, da gente pegar a lei existente hoje e, quiçá, principalmente no mês de dezembro, ampliar essa possibilidade de mais domingos, mas sempre tem que levar em conta que nós não podemos ferir a lei. E a lei diz que nós temos que folgar o 7º dia. Então, isso dentro de dezembro é bastante complicado, mas é possível. Nós temos a assembleia marcada para quinta-feira exatamente para levar isso para a categoria. Quem sabe ampliar um pouco dentro do mês de dezembro, porque as datas mais importantes já estão previstas em lei. Nós já fizemos essa negociação, podemos ampliar. E até trago para a mesa aqui que nossos acordos para trabalhar em domingo são sempre de 4 horas. E a lei diz que pode ser até um turno de 6 horas. Jamais recebemos uma solicitação para trabalhar 6 horas, sempre foi de 4. Por isso não trabalhamos 6. Obrigado, Marco. O vereador Hanzi tem uma pergunta? Não chega a ser uma pergunta, mas acho que é interessante sempre a gente comentar. A ausência de posicionamento de vereadores, para mim, diz que já tem bastante posicionamento sedimentado. Vamos dizer, não existe lá muitas dúvidas a respeito disso. Eu já comentei aqui na sessão da Câmara de Vereadores que eu tenho uma dicotomia muito grande a respeito disso. Me formei em administração, então é natural para mim que cada um abra quando bem entenda. Aliás, isso é plenamente possível nos dias de hoje no município de Lajeado. Hoje o que não pode fazer é chamar os funcionários para trabalhar sem negociar com o sindicato. Quer dizer, os donos dos empreendimentos, eles podem abrir os seus empreendimentos e trabalharem. Acho que não existe dúvida a respeito disso. Daqui a pouco existe uma inviabilidade técnica disso acontecer. Complicado tu gerir uma loja muito grande. Lajeado está bem posicionada na questão da qualidade de vida, como você estava comentando a respeito do Smart Cities. Daqui a pouco, um desses índices que é levado em consideração é justamente não trabalhar no domingo. São das coisas que a gente não tem como quantificar, não foi feita pesquisa a respeito disso. Quanto à questão dos comerciantes, a argumentação a respeito do e-commerce, ela não é uma argumentação válida, porque o e-commerce ele vale para todo mundo. Então, se você for fazer uma compra pela Amazon, a Amazon não tem uma loja física no município de Lajeado no domingo aberta. Então, ela acontece para todo mundo. Eu acho que a pandemia fez com que as pessoas tivessem, vamos dizer, todos os comércios do município de Lajeado passassem a atender a qualquer dia, pelo WhatsApp, por uma loja virtual, por qualquer outra maneira.
A entrega, a abertura, enfim, do comércio, de fato, acabou sendo todos os outros dias. Então, acredito que a questão do e-commerce, ele tem, assim, alavancado durante o período da pandemia um tipo de sistema que não era utilizado até então, mas a tecnologia já existia. WhatsApp, enfim, outras tecnologias que o pessoal não estava utilizando. A questão dos 5.000 currículos entregues à loja Avan, de novo, eu também acho que isso não é um argumento válido. Acho que sim, tem muita gente que quer trabalhar. Agora, eu também sei que tem muitas pessoas que fizeram concurso, eu vou usar o exemplo do Banco do Brasil, passaram no concurso do banco e não quiseram trabalhar no banco. Então, isso tudo é uma questão de conceito. Vamos dizer, tu tem uma prerrogativa de ter muita gente que é convidado a fazer concurso pela prefeitura, e a gente teve muitas dessas pessoas, por exemplo, no cargo de monitora, que fizeram concurso, e muitas foram chamadas e não quiseram assumir. Então, é uma discussão que tem que ser feita. O meu julgamento a respeito disso é o mesmo que eu tive no passado. A prefeitura não conduziu esse assunto, a prefeitura jogou esse assunto para o colo da Câmara de Vereadores. Ela não fez um trabalho a respeito disso, tentando conscientizar, tentando melhorar o sistema, enfim, ou qualquer situação intermediária. E acho que a prefeitura teria que rever a maneira com que ela manda projetos para cá. Porque a gente está trabalhando com uma questão de conceito, de liberdade, com uma questão que vai modificar, de fato, a vida das pessoas. Obrigado. Obrigado, vereador Hansi. Um comentário, então, não era pergunta, né? Ok, tranquilo. Mais alguém? Vereadora Paula, depois o vereador Deuli. Não concordo quando o vereador diz que as pessoas não estão nessa mesa aqui sem posicionamento. E sim, tem algumas perguntas a fazer. Eu tive pesquisando um pouco. Essa discussão ela já vem de alguns anos, né? Isso não é recentemente. E quando o vereador diz que o executivo não a discutiu, eu acho que aqui é o melhor lugar para se discutir sobre uma questão que vai se tratar sobre a nossa cidade, né? Então, gostaria de fazer uma pergunta para o Marcos Daniel. Quantos associados hoje tem o sindicato dos comerciários hoje ativos dentro aqui na cidade de Lajeado? Só para mim ter uma noção de representatividade. Desculpa. Nós temos uma base territorial, tá? Que ela é aqui o entorno, 7, 8 municípios de menor porte, e Lajeado é maior, com certeza. Dentro dessa base, nós temos, hoje, ativos 6.000 trabalhadores, mais ou menos, que trabalham no setor que nós representamos, porque tem que deixar claro, a gente fala comércio, mas tem muito comércio que nós não podemos representar. Nós, desses 6.000, nós temos 4.500 associados ativos hoje. Aqui em Lajeado? Não, dentro da nossa base territorial. Tá, mas na cidade de Lajeado, nós temos em torno de 4.000 trabalhadores, mais ou menos, que nós calculamos, e nós temos em torno de 3.000 associados aqui em Lajeado. Nessas outras cidades que vocês abrangem, a única cidade que precisa fazer essa negociação é Lajeado ainda? Nós negociamos para todas as cidades. Mas a obrigatoriedade desta negociação ainda é Lajeado, né? Não, aqui tem a necessidade de negociar o uso da mão de obra assalariada é Lajeado. Tá? É Lajeado. O que acontece é que os outros municípios seguem muito o que Lajeado faz, né? Se Lajeado não abre, eles não abrem. Se Lajeado abre, eles abrem também. E mais uma dúvida. Na verdade, pergunto porque, assim, são questões que nos vêm, e eu pesquisando aqui, até 2017 existia a obrigatoriedade da contribuição sindical, depois se deixou, e aí se teve também uma mobilização muito grande de pessoal deixando de ser associados ao sindicato. Desculpa, né? Pode repetir. Não... Até 2017, existia a obrigatoriedade da contribuição sindical por parte dos funcionários. Okay. Depois de 2017, por uma reforma da legislação, não se tornou mais obrigatório. Ela é voluntária. Qual é que foi a perda, no sentido assim, em números de associados, né? Vocês tinham, sei lá, 5.000 postos, hoje tem 3.000, ou eram 10.000 postos. Tem esse número, assim, só para ter uma noção, Sim. Porque quando a gente fala em representatividade,
e eu não é um lado ou outro, né? A gente tem várias frentes, e eu acho que isso é importante a gente saber. E nós estamos aqui querendo escutar vocês por causa dessa representatividade. Mas a gente precisa saber, né, e entender também o quanto quem está no comércio também identifica isso, né, nesse sentido. Com certeza, com certeza. Para ter uma noção, na realidade entrou em vigor em novembro de 2017, entrou em vigor a nova legislação, a qual extinguiu o imposto sindical, que muitos sindicatos se baseavam em cima dessa questão, não se preocupava tanto em associar trabalhadores, porque tinha essa representatividade automática. Nesse período, nós tínhamos 800 associados ativos. Hoje, nós temos 4.500. Então, vocês cresceram. Sem obrigação de filiação. Eu acho que isso dá um norte da representatividade do sindicato, que passa de 800 para 4.500 associados voluntários ao sindicato. Agora, há poucos dias, final do ano, início do ano, nós não tínhamos mais a representatividade do setor revendas de veículos autorizadas, que seriam as agências. Isso no estado do Rio Grande do Sul. E ela, no final do ano, voltou para os nossos sindicatos, e aí nós fizemos uma negociação de convenção coletiva, então nós não tínhamos associados zero, porque não era mais nós, e nós agora fechamos convenção coletiva no mês de junho, e fomos para dentro das concessionárias, porque eles voltaram a ser nós nos apresentamos aos trabalhadores, apresentamos a negociação que nós fizemos, a convenção que nós fechamos, e são em torno de 600 trabalhadores nesse setor. Nós associamos 450. Essa é a representatividade que nós temos. Só mais um pontinho. E dentro desses 4.000 hoje está incluído os supermercados, né? Dos Sim, associados. Está incluído os supermercados. Obrigado. Supermercados, farmácias, lojas, atacados, revenda de veículos, revenda de autopeças. Que já trabalham. Obrigado. Christian? Os 2 minutos, se quiser responder a pergunta da Paula. Sim, Paulo, Só lembrando, por favor, né, repete. pessoal, se quiserem passar a palavra para alguém, fiquem à vontade, tá? Na verdade, eu tinha mais dúvidas, né, nessa questão, e não sei, Christian, um pouco usando a mesma linha, né? Se vocês têm uma ideia hoje de quantos postos hoje tem dentro do comércio, né, de Lajeado, ou o que movimenta nesses comércios que, de repente, hoje já estão, que nem comentou, supermercados, farmácias que já estão hoje atuando, né, e não são todos também, já nos domingos. Não sei se teria algum dado para contribuir nesse sentido. O dado que a gente tem, Paula, é que a CIL, CDL e Cindy Lojas juntos, a gente representa em torno de 1.100 associados. Sindicato patronal, como disseram, né? Até o nome não sugere um nome bonito, porque, como eu disse antes, tanto o patrão quanto o trabalhador, todos são empreendedores da sua carreira. Tá? Mas as 3 entidades juntas representam mais de 1.100 empregadores. O comércio de Lajeado ele é feito essencialmente de pequenas lojas, pequenas e médias lojas. É desses que a gente está falando nesse momento. E esses que hoje são proibidos de trabalhar para competir contra uma Lojas Renner, por exemplo, para sair da Havan, que tem 5.000 currículos lá. Saindo um pouquinho disso, a Lojas Renner, a gente tem essas pesquisas dentro das entidades. O dia que ela mais vende é sábado e domingo, os 2 juntos. Hoje em dia, isso drena receita dessas famílias, desses 1.100 associados que eu falei, e todos os comerciários que trabalham no centro. Porque esse dinheiro vai para lá, que é geralmente um empregado, daí na verdade, não comissionado. Enquanto que o trabalhador do comércio do centro, ou do bairro São Cristóvão, ou do Conventos, né, vamos falar lá de Conventos, que tem um comércio que está cada vez crescendo mais lá, né, São Cristóvão, então, nem se fala. Essas pessoas são comissionadas. O salário, geralmente, a grosso modo, é melhor nesses locais do que é numa grande empresa desse tipo que a gente está falando. O salário é mais vultuoso e a comissão é melhor também.
E ainda a relação de patrão e colaborador, funcionário, ele é uma relação muito próxima. Tá? Essas negociações são feitas pessoa a pessoa. Eu acho que a gente tem, o Kiko e o Cascão trouxeram um advogado também que pode explicar um pouco sobre a questão trabalhista da folga e da remuneração, que eu acho que é uma questão importante. O Mozart estava me perguntando isso aqui de lado. Já vai chegar nesse tema também. O vereador Deuli, com a palavra. Bom dia a todos. Eu queria iniciar minha fala dizendo que no próximo dia 21 de setembro eu vou completar 40 anos de jornalismo. E para mim trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado não fazia diferença. Durante 18 anos eu fui correspondente do Correio do Povo. Meu dia de folga era sábado. 18 anos trabalhei todos os domingos. Nunca tive problema nenhum. Eu cumpri com minha parte, os donos da empresa cumpriram com a sua parte e funcionou muito bem. O que eu quero dizer é que sou defensor de dar condições para quem produz, para quem gera renda, quem gera empregos. Defendo condições para quem trabalha, direitos trabalhistas, por lei, e também defendo dar oportunidade para quem está fora do mercado de trabalho. Eu quero, Marcos, só corrigir, eu não, vamos dizer assim, eu não concordo que se use a família nesta negociação. Para mim, a família é uma instituição sagrada, constituída. Penso que aqui estamos fazendo uma não sei se dá para dizer o termo negociação comercial, e eu acho que o promotor também foi muito infeliz em falar da família. Não é culpa dos comerciários, como é que ele falou aqui, o desajuste da infância. Eu defendo, me dá só um segundo para concluir, o Christian falou muito bem, eu considero o comerciário muito inteligente, capaz e competente em condições de negociar diretamente com o lojista, porque o lojista também está muito preparado. Eu defendo essa negociação direta, que vai funcionar muito melhor na atual conjuntura econômica. Era isto que eu queria colocar. Obrigado, vereador Deuli. Não havendo pergunta, já passo para o vereador Mozart. Bom dia a todos. Também discordo com o colega Hansi de que a Câmara não tem posicionamento. Este vereador que fala nesse momento já teve o posicionamento há 3 anos atrás, quando o projeto não foi compreendido pelos pares, chamava-se PL 20, e eu o retirei. Mas eu tenho posicionamento, sim. Primeiro, eu acho que não é escravidão, não é acabar com as famílias, a oportunidade de empresários como o Kiko, como o Cascão, abrirem aos domingos com os devidos direitos trabalhistas assegurados. Entendo que estamos vivendo um novo momento em Lajeado região, com o Cristo Encantado, com a chegada da Havan, com o embelezamento do Rio Taquari, com o trenzinho que vai ter ali em Estrela. Todo o Vale está, nesse momento, unido num turismo. Esse turismo vai bombar a região. Lajeado precisa dar liberdade aos seus empresários de abrirem aos domingos quem o quiser. Entendo que a competição desses empresários que aqui estão hoje, como a Netshoes, com a internet, ela é desleal, eles precisam ter a oportunidade de abrir aos domingos. Então, entendo que o projeto ele não obriga ninguém a abrir, mas ele libera o seu empresário a negociar com o seu colaborador e fazer a abertura aos domingos sem acabar com as famílias. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Mozart. Vereador Vavá. Bom dia, convidados. Bom dia aos colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste.
Bom, primeiramente, eu acho que é um tema bem complexo de discussão, porque abrange não só nós vereadores, mas nossa cidade como um todo, comerciantes, comerciário e, como se diz, desempregados, enfim, famílias. Eu acredito que o projeto veio do Executivo muito mal elaborado, muito mal colocado, da maneira que foi colocado a abertura do comércio aos domingos, né? Usam a expressão liberdade econômica, acho que criou-se todo esse folclore dentro da cidade, esse primeiro impacto que deu foi negativo, eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, acredito que, como há mais partes envolvidas em todo esse projeto, que vai haver um impacto diretamente, teria que se ter uma audiência pública. A pandemia não configura nesse momento, mas acredito que teria que ser, sim, ouvido a comunidade como um todo. Eu discordo do colega Deolir, respeito, sabe que eu tenho enorme respeito pelo senhor, mas eu discordo do seu posicionamento quanto à família. Durante a semana passada, visitei cerca de 12 lojas e com o respeito que eu tenho pela sua família e pela sua esposa, foi um posicionamento coerente seu, mas eu ouvi posicionamentos também de famílias que têm filhos deficientes, que só têm o domingo para ficar com a filha. E, do jeito que se desenha, ele vai ganhar uma folga na semana e o filho dele vai estar na escola. Essa mãe que trabalha no sábado até às 5 da tarde não vai poder estar com seu filho no domingo, porque ela vai trabalhar, supostamente, em turnos escalados, mas na quarta-feira da folga dela, o filho dela vai estar na escola. Então, a família é importante, sim. Então, eu discordo do seu posicionamento, mas respeito o seu posicionamento. O tema é muito complexo, novamente, porque vem a nossa responsabilidade de ser o que vai fazer, o que não vai se fazer. Há 2 semanas atrás, eu, questionado por um jornalista dessa cidade, eu expus, sim, a ideia de nós trabalharmos no domingo. Acredito que não foi muito bem tida por alguns, mas acredito eu que hoje, do jeito que está hoje, trabalhando-se o comércio, eles já têm um contrato previsto que trabalha até no sábado, então já sabe que não há trabalho no domingo. Essa é o que a gente escuta na rua. Serviços essenciais, quando já tem um contrato, já sabe, já se programa que trabalha no domingo. Então, o senhor, quando o senhor trabalhou no jornal, o senhor sabia que isso, o senhor assinou um contrato sabendo. E esse projeto vem hoje mudando esse contrato com os funcionários. Mas, enfim, coisa pessoal. Pergunta. Por questão de dúvida, tá? Por que o projeto foi retirado em 2017? O que mudou de lá para cá? O que ele mudou para ser apresentado agora? E antes desse projeto ser encaminhado pelas entidades ao Poder Executivo, qual foi o diálogo entre o sindicato, que representa os funcionários, e as entidades? Qual foi o diálogo que teve para formular esse pedido? Ele veio maduro ou foi um posicionamento de um lado só? A última resposta, começamos com o Christian, então agora com o Marco. 2 minutos. Diretamente assim, nós não fomos consultados por ninguém, muito menos pelo senhor prefeito. Inclusive, o senhor prefeito esteve na Rádio Independente semana passada, se não me engano, foi sexta-feira, e ele disse que o projeto era enxuto e que não cabia consultar nem o Sindicato de Trabalhadores e nem os senhores vereadores, que agora é de responsabilidade dos vereadores fazer a votação e fazer a discussão, que não cabia chamar ninguém. Eu acho que nós temos que entrar e deixar claro uma outra seara, que quando se fala aqui, e eu ouvi muito isso na rádio, e ouvi hoje de manhã na rádio de novo, que os trabalhadores, além da folga, receberão as horas trabalhadas como horas extras pagas. Isso não é correto, gente. Não é correto, não vai receber hora extra nenhuma. Porque a lei diz que a folga semanal, do descanso semanal remunerado, ele é preferencialmente aos domingos, não obrigatoriamente aos domingos, ele é preferencialmente. Se eu vou trabalhar no domingo, retiro o domingo e o descanso passa a ser na segunda, o meu domingo passa a ser segunda, que é o dia que eu vou folgar. O domingo se torna um dia normal de trabalho. Se eu estou trabalhando a título de compensação, eu não estou fazendo hora extra. Se eu não estou fazendo hora extra, eu não tenho nada para ganhar, vou trabalhar minhas 44 e eu vou trabalhar por um dia de folga. Nada mais do que isso. É isso que nós batemos na tecla. Então, é essa força desleal que o trabalhador não vai ter com o seu empregador para fazer essa discussão. Essa relação não é real para esse momento, principalmente para esse momento que nós estamos vivendo. É uma força desleal. O empresário vai dizer, você vai vir trabalhar domingo, e você vai dizer, ok, a que horas? Porque é essa relação que vai se dar. Isso está demonstrado pelo próprio Poder Executivo, que não senta para dialogar com nós, trabalhadores. Eles impõem o que vem, o que vai se fazer. Essa é apenas uma prévia do que vai acontecer na relação capital-trabalho, que a gente já está vendo aqui. Seria isso. Obrigado, Marco. Christian?
Isso serve, Marco, para contratos novos. Contratos novos, como esses 5.000 contratos que estão sendo firmados com os trabalhadores da Havan, ele serve dessa forma que tu falaste. Contratos mais antigos que prevêem que vai ser trabalhado de segunda a sábado, o domingo é em dobro. Tá? E o domingo é em dobro quando tanto a folga, ou a folga em dobro, ou a remuneração extra. Quanto à pergunta do vereador Vavá, nós também não fomos chamados para a negociação, para um debate desses. Isso é um clamor dos nossos associados, desses mais de 1.000. Eu colocaria assim que, se cada empregador, cada associado nosso, que são 1.100, como eu falei, tiver 5 funcionários, nós estamos aí falando de 5.500, 6.000 empregados diretamente nisso aí. Tá? Nós também não fomos chamados para sentar numa mesa de negociação. Na verdade, é o primeiro momento que a gente tem de uma forma de debate, né? Só que a gente fez um ofício, né, bem embasado, pedindo que isso fosse recolocado em pauta, dado o momento que nós estamos vivendo, de mudança de hábitos de consumo. Especialmente, foi na rádio que lembraram isso, Kiko e Cascão, que em 2003 nem se trabalhava, no momento da proibição, da primeira proibição pela Câmara de Vereadores daquela época, não se trabalhava sábado à tarde. Então, de 18 anos para cá, o que nós estamos fazendo? Lajeado, ele não cabe mais recurso no STF quanto a isso. Então, Alex, se a gente estiver trancando, proibindo hoje de novo, o que nós vamos estar pensando para cada 18 anos? Pode vir de novo essa discussão, mas os cartuchos estarão queimados, gente. Tá? Nós temos que pensar não só no momento de hoje, temos que olhar a evolução que foi feita de 2003 para agora, de 2017 ou 2018, que isso aconteceu, né, Paula? Para agora. E esta evolução precisa ser pensada, porque só Lajeado Lajeado e poucos outros municípios do Rio Grande do Sul inteiro que não estão pegando esse caminho dos novos tempos. Se fala que Smart City é quem não trabalha, então 400 e tantos municípios do Rio Grande do Sul não são Smart Cities e só poucos são. O negócio está virado, né? Obrigado. Vereador Lorival, com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, Cascão. Kiko, bom dia. Acordei agora, eu acho que está por bom dia mesmo. Né? Tão preocupado que eu fico com esses trabalhadores. Então, eu fui um cara que trabalhei em empresa, senti na carne o que é trabalhar em domingo de noite. Trabalhar 6 dias por semana. E nós não estamos falando em proibir trabalhar aos domingos. Nós estamos falando em tirar a representatividade dos trabalhadores. Isso senhores vereadores. Além do problema emocional, que eu defendo muito, a convivência familiar, senhores vereadores, visitam o Conselho Tutelar e vê os casos que tem de criança e pergunta para aquela mãe qual é a justificativa. Vamos buscar dados da convivência familiar. Agora vamos para o lado prático. Querem trabalhar em domingo? Ok? Nós estamos falando em tirar o sindicato da negociação. Nós não estamos falando em proibir, não proibir o comércio aos domingos. Nós estamos falando em tirar um direito do trabalhador. Isso que nós temos que analisar. Isso nós temos que analisar. Como eu falei, eu trabalhei quase 30 anos em domingos, mas não foi retirado o sindicato da negociação. Isso que eu não gostava muito do meu sindicato lá. Tivemos várias brigas. O Daniel sabe disso. Todo mundo sabe disso. Mas não foi preciso retirar, porque a gente trabalhava e tinha nossos direitos mantidos. Quando tinha alguma reclamação, recorria a quem? O sindicato que eu representava. Porque não tinha como o trabalhador ir direto.
Eu não entendi essa questão da folga em dobro. Eu gostaria que me colocasse folga em dobro. Se trabalha no domingo, vai folgar 2 dias da semana, é isso? Só isso que eu queria saber. Só um instantinho, vereador. Pergunta, então, nós antes com o Marco, agora com o Christian, se quiser passar a palavra. O vereador Lorival, ele perguntou da questão trabalhista. A gente tem alguém que pode explicar isso melhor do que eu e trocar em miúdos isso, e eu colocaria minha palavra para ele. Ziz, se quiser usar o microfone da tribuna, por favor. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Só alguns esclarecimentos de questões jurídicas, sou procurador especificamente do CDL. A questão dos domingos que tiveram a oportunidade de ter, não, é a questão de folga. A Constituição, como o próprio Marco disse, né, ela refere que precisa ter uma folga semanal, preferencialmente aos domingos. Então, não precisa ser o domingo. Se eu trabalhar no domingo e folgar na segunda, eu não tenho acréscimo nenhum, é elas por elas. Se eu trabalhar direto e não respeitar a folga semanal, eu vou ganhar as horas em dobro. Tá? Essa situação, agora, até para esclarecer, a Lei da Liberdade Econômica ampliou o decreto, todas as atividades de indústria, está liberado total geral. O comércio, em tese, ainda é muito protegido pela legislação federal. Por quê? Porque a indústria precisa ter, coincidentemente com domingo, a cada 7 semanas a minha folga tem que coincidir com domingo, a indústria. O comércio é a cada 4 e mulheres, de forma geral, a cada 15 dias tem que coincidir a folga com um domingo. Então, só para esclarecer, o Marco até disse que lá no passado não conseguiram ajeitar um acordo para trabalhar em tais domingos porque não iria ter a folga semanal. Poderia ter a folga semanal, só não no domingo, não, né? Trabalha no domingo, folga na segunda. Nesse ponto, a questão da negociação, de colocar que o sindicato não participa, não negocio com o sindicato, porque, né, mas em outras unidades, em outros sindicatos do comércio na região, a gente negocia acordo coletivo, e aí está uma grande dificuldade, não estou entrando no mérito de ser justo, devido ou não, mas a grande dificuldade de se negociar é o seguinte: para trabalhar no domingo, os sindicatos comerciários em todas as regiões exigem uma folga semanal, mais R$ 150, talvez gasolina, talvez um vale alimentação, ou seja, é melhor não abrir. Nesse último, e ainda tem um privilégio que o sindicato comércio tem, que os comerciários têm em relação à indústria, estou falando, não estou falando se é justo ou injusto, né? Essa alteração aqui não vai produzir efeito na lei a relação aos feriados. Por quê? Porque tem uma lei federal que diz especificamente em relação ao comércio que, para trabalhar em feriados, obrigatoriamente tem que ter negociação com o sindicato. Na indústria não precisa isso, só trabalhar. Então, o comércio, né, necessariamente precisa dessa negociação em relação aos feriados. Então, eram essas colocações. Se alguém tiver alguma dúvida, permaneça à disposição. Obrigado. Marco, com a palavra, 2 minutos. Não, isso só se tiver uma previsão em norma coletiva. Se eu trabalhar em final de semana, no domingo, no caso, eu tenho que ter uma folga, né, para não acontecer aquilo que o Marco falou. Eu não posso trabalhar 7 dias corridos. Se acontecer de eu trabalhar 7 dias corridos, eu tenho direito a 100% das horas que eu trabalhei no domingo e também vou levar uma multa do Ministério do Trabalho. Legalmente, não, só se tiver em norma coletiva. Marco, a palavra, por favor. Vou adicionar um minuto. Exatamente. O assessor jurídico das entidades acaba de confirmar aquilo que eu disse antes. Esse discurso, eu ouvi o prefeito falar, ouvi o presidente do Sindicato de Lojas falar, ouvi vários formadores de opinião mostrando e discursando no rádio, dizendo não, vai ter a folga mais 100% das horas extras. É uma inverdade. E isso que vai para a sociedade, isso que vai para os senhores vereadores, para pensarem que o lado de cá está tentando enganar vocês, e não é. Vai ser trocado, é isso que nós estamos dizendo, vai ser trocado apenas por um outro dia de folga na semana. E o trabalhador não vai ter a opção de dizer não.
E nós, não importa, também foi dito na rádio que só a última vez que se abriu, que o transporte público, o vereador aqui fez uma solicitação para a empresa de transporte público, porque estava faltando ônibus no bairro, e a empresa disse, não nos interessa porque não tem movimento. Mas eles não podem colher só os louros. Se tem 6 trabalhadores, 6 pessoas que têm que vir do bairro para vir trabalhar, eu, como sindicato dessas 6 pessoas, tenho que me preocupar de como elas vão chegar até o trabalho. O que adianta ter o Vale Transporte na mão se não tem o ônibus circulando? Então, ao invés de eu ter o Vale Transporte, a empresa tem que me dar um jeito de, se ela quer que eu venha trabalhar, a lei diz que ela tem que ter a condição de ir e vir protegido pela empresa, e isso é através do Vale Transporte. Mas se não tem o Vale Transporte, ela cumpriu a parte legal dela, ela deu o Vale Transporte, mas eu, como entidade, tenho que me preocupar. Como é que ele vai chegar, como é que ele vai voltar para casa? Como é que ele vai para casa para almoçar domingo do meio-dia se não tem ônibus para ele ir e voltar? Ele vai ter que puxar dinheiro do bolso para pagar o almoço dele. Eu tenho que prever isso em negociação coletiva, gente. Esse é o papel do sindicato. E essa negociação ele não vai fazer diretamente com o patrão empregado, porque ele não vai ter força para fazer isso. O patrão vai mandar ele vir trabalhar e o resto é despesa dele. Isso nós não podemos admitir. Obrigado, Marco. Pela ordem, então, aqui, vereador Éder. Bom dia, Christian, Daniel, colegas vereadores, Cascão, Kiko, todos os que estão presentes aqui. Minha opinião aqui, o maior problema de toda essa nossa história aqui foi a lei de 2003, né, que proibiu o comércio. O que aconteceu? Isso acabou meio que trancando aqui o Éder, por exemplo, se quisesse trabalhar, vamos pegar um exemplo aqui na Arla. Se o Éder soubesse que a Arla trabalhasse aos domingos, só não entregaria o seu currículo na Arla. Então, ficaria... Eu trabalhei a vida inteira, domingo, sábado, feriado, né? Primeiro com minha criação de suínos lá, depois quando eu tinha minha revenda de gás, sempre trabalhei aos domingos. Mas essas pessoas ficam meio sem opção, né? Agora, foram pedir emprego na Arla, a Arla não abria aos domingos. E agora, de repente, né, mesmo que essa nossa... que a gente está discutindo aqui, não vá obrigar as pessoas a trabalhar o domingo, vá apenas liberar a loja, se quiser abrir o domingo, né? Mas, então, o que eu acredito? Eu acredito que a gente deveria fazer essa readequação, talvez aí aos poucos, e flexibilizando isso. Porque apenas liberar realmente, sabe, tu começar a liberar, vai ter algumas lojas, acredito que sim, que vão começar a abrir o domingo e vai quebrar esse planejamento de todas as famílias que quando foram pedir emprego lá, as lojas não abriam ao domingo. Então, acredito, senhor presidente, que deveria talvez haver aí essa própria lei, uma readequação, talvez os partidos 6 que se abre hoje, que tem a possibilidade de abrir hoje, 6 domingos, partir para 8, depois disso partir para 12, depois disso partir para até uma liberação total. Seria essa a minha contribuição. Próximo, o vereador Fornari. Bom dia a todos. Eu queria mais um questionamento com o amigo Zizo. Eu não entendi bem ali a questão, é mais trabalhista mesmo. A questão da mulher, Zizo, de trabalhar um domingo a cada 15 dias, é isto? E também contratos antigos e novos são estabelecidos com um regramento diferente, o que falou o Christian. Eu não sei isso como é isto, se é isto mesmo, como funciona exatamente. Só esclarecendo, essa questão da mulher está na CLT, lá nos seus artigos específicos, a proteção específica da mulher, que a cada 15 dias ela tem que folgar um domingo, né? Independentemente se é comércio, se é indústria, né? Diferentemente. Então, isso é lei, e os demais, comércio, aquela situação, uma a cada 13 e a indústria a cada 7 semanas. Essa questão dos contratos ela é bem emblemática, tá? A legislação não tem uma previsão específica em relação a isso, até porque toda contratação que se fizer hoje, porque sempre se diz que as relações são muito dinâmicas, né? Eu não posso ser contratado como auxiliar disso e depois eu não posso fazer mais uma palha do lado porque botaram uma máquina, não tem mais essa atividade, eu vou fazer outra atividade. Então, isso também serviria para a questão de readequação,
né? Não quer dizer que eu tenha sido contratado, a não ser que tenha especificamente no meu contrato lá, jornada tal a tal, eu não posso trabalhar, né? Essa é uma questão que cada empregador vai ter que ver em relação aos seus funcionários, essa questão de obrigatoriedade ou não. Esse problema, é uma questão que esqueci de referir antes, nós já temos na região, ninguém está preocupado com a indústria que trabalha direto, que agora a Liberdade Econômica ampliou um monte, a indústria está trabalhando direto. Também tem família, ou será que esse pessoal não tem família? Essas situações ocorrem com todos os segmentos. Hoje, já no próprio comércio, supermercados, todos, também tem essa atividade. Então, só está se diferenciando um segmento, né? Agora, essa aplicabilidade que você falou de aplica ou não aplica, depende de cada contrato de trabalho e a forma como ele foi feito. Mas, conhecendo a legislação e o judiciário, que o contrato de trabalho se diz que é de trato sucessivo, ele vai se renovando todos os dias conforme as condições, para um lado e para o outro, né? Tanto o patrão como o empregado tem que se adequar conforme as condições, né? Porque a gente sempre diz assim, quem é do direito sabe, sempre os fatos sociais antecedem a legislação. Nós nunca vamos conseguir fazer legislação para tudo, porque as coisas vão acontecendo. Tivemos uma pandemia aí que tivemos que readequar um monte de coisa. Mas é mais ou menos assim que funciona o direito de trabalho, que, embora protecionista em relação ao empregado, ele é de trato sucessivo e se renova a cada dia um contrato de trabalho de acordo com as condições, né, da legislação e os fatos sociais. Obrigado. Então, a mulher hoje poderia trabalhar no máximo 2 domingos. Não é que pode, ela tem que folgar a cada 2 domingos. A cada 15 dias, a lei diz que ela tem que ter uma folga coincidentemente com o domingo. Pois é. Ela trabalha um e folga um. Isso. É isso aí. Isso. É o que nós temos nos supermercados hoje. Queres complementar, Marco? Queres complementar alguma coisa? Não, era só dizer isso, porque nós temos cidades onde não é observado isso. Nós, como representante dos trabalhadores, e o juiz tem razão, porque ela não diz na lei que regulamenta a questão do trabalho aos domingos. Ela diz numa cláusula da CLT de proteção específica da mulher. E nós invocamos essa lei quando do supermercado aos domingos, então a mulher trabalha 1 e folga 1, então ela acaba trabalhando 2. O homem é que trabalha 2 e vai folgar o terceiro, e assim sucessivamente. Ok. Vereador Márcio, com a palavra. Bom dia a todos. Só, por favor, mano, deixa claro aqui, eu não entendi assim. A mulher trabalha 1, folga 1. A mulher hoje, por exemplo, mulher que trabalha em supermercados, trabalha aos domingos. Se ela vai trabalhar domingo agora, ou trabalhou domingo passado, automaticamente o próximo ela tem que folgar. Ela não pode trabalhar, ela pode trabalhar Sim. o outro. Então não é cada 15 dias folga 1, não é cada A cada 15 dias a folga tem que coincidir com um domingo. E para então, o homem, exatamente, o homem pode trabalhar 2, folga 1. Isso. O homem, então, trabalha 2, folga 1. O homem já é diferente da mulher. Assim. Exato. Obrigado. Isso já existe. Vereador Márcio, com a palavra. Bom dia, Alex. Bom dia, Marco, Christian, Kiko, pessoal, o Cascão. Qual seria, Marco, a condição ideal para que esse projeto avançasse pelo olhar do sindicato e qual seria a condição ideal pelo olhar dos comerciários? Pode fazer as palavras. Bem, vereador Dalcin, nós teremos uma assembleia quinta-feira agora, está agendada aqui nessa casa, quinta-feira à noite, com a categoria, já deixo de pronto, todos os vereadores estão convidados para fazer esse debate com a categoria. E nós entendemos como entidade e queremos levar isso para os trabalhadores, quando o vereador Éder coloca dessa graduação, nós entendemos, vereador Márcio, que podemos avançar em algo, no sentido, por exemplo, dos trabalhos aos domingos do mês de dezembro, que é um mês importante. Nós temos a liberação de usar mão de obra apenas em 1, nós podemos avançar nisso, significativamente. Nós podemos, na negociação, avançar, em vez de trabalhar 4 horas, avançar para 6. Eu vejo isso significativo. E
deixo como sugestão, se os Sindilojas têm o receio, e isso já foi colocado, que ficará refém nas negociações do sindicato, porque o sindicato pode usar isso como moeda de barganha para uma convenção coletiva, eu deixo aqui de pronto na casa, que nós podemos fazer uma convenção no mês de março, estipulando as regras que já está colocada na convenção em vigor para o trabalho aos domingos, e ela se renova automaticamente, dali para frente, apenas repondo o INPC em cima do que são valores colocados. O INPC é o nosso índice de recomposição. E nós não precisamos mais sentar para negociar. Os domingos que estão, nós jamais usaremos como moeda de barganha, e os domingos que estão possíveis de trabalhar, seguem trabalhando como estão, com uma ampliação em dezembro. Essa é uma proposta que nós temos. Obrigado. Christian ou algum dos... Eu encerro aqui, Alex. Toda vez, Alex e vereadores, que a gente se fala que o mercado não pode regular sozinho, mas toda vez que a gente vai qualquer esfera de governo, eu não estou falando da Câmara, não estou falando da Assembleia, não estou falando do Congresso. Qualquer forma, quando o governo vai e vai com a mão forte para mudar alguma coisa, alguém é privilegiado e alguém é desprivilegiado. No sentido de que o Marco fala sobre a falta de transporte. E a falta de transporte para o trabalhador da farmácia. E a falta de transporte para o trabalhador do supermercado. São condições diferentes. Por que a gente está colocando... por que a gente está proibindo uma coisa de ser feito? Porque se outros já fazem. A igualdade de competição não está existindo com isso. Tá? As famílias, Lorival, com todo respeito, as famílias dessas pessoas que estão presas ao trabalho na farmácia, ela não é destroçada. Algumas são, e também algumas de que não trabalham aos domingos, têm problemas familiares. Muitas famílias têm problemas. Dizer que é em função de trabalhar, eu não concordo com o promotor. Tá? Então, a gente não pode deixar de fazer alguma coisa porque está excluindo meia dúzia. A gente tem que fazer para o todo. E se essa meia dúzia está excluída, vamos tentar incluí-los no mercado de trabalho hoje, e não excluir proibindo as pessoas de fazerem alguma coisa. Obrigado, Christian. Vereador Heitor, com a palavra. Bom dia a todos. Eu, a princípio, não queria nem me manifestar, mas eu acho que é importante também dar a minha posição, apesar de estar indefinido, já digo, se fosse pelas amizades, eu conheço muito bem o lado do Sindiloj, CDL, ACIL, amigo de todos, sindicatos comerciários. A única questão que eu quero colocar é que eu não gostei muito da forma como esse projeto foi encaminhado, porque eu defendo o entendimento, viu, pessoal? E apenas jogar esse projeto, um projeto tão polêmico no colo dos vereadores, não que a gente não tenha esse ônus. Eu vou tomar minha posição no momento certo, não aceito pressão, se fosse pela pressão eu teria que avaliar qual é o lado que pressiona mais, mas não voto assim. Eu acho que o que muda aqui é cada um vai defender os seus princípios, o seu entendimento, e não quer dizer que lado A ou B esteja errado, viu, Christian? Eu acho que os dois lados têm argumentos muito fortes, por isso estou na dúvida hoje. Só que eu defendo o entendimento. Para que não se sentou antes para conversar? Eu acho que está errada a maneira como está sendo conduzido isso. No final, o que vai acontecer, Christian? Meus amigos Cascão, ali da Alex Esportivo, meu amigo Kiko, da mesma forma, o pessoal dos comerciários, vai ter um lado vencedor e um lado vencido. Isso não interessa para ninguém. Eu acho que as boas relações entre patrão e empregado, Cris, tem que prevalecer. Afinal, o funcionário não é o maior patrimônio que uma empresa tem? Então, deixa eu só concluir. Então, acho que tem que haver um entendimento. Isso que o presidente do sindicato falou há pouco, eu tinha isso comigo, ninguém me falou isso. Para que não se senta antes de votar esse projeto, se define algumas regras básicas onde haja um meio termo, um entendimento já definido, para não ter que consultar cada vez que queira abrir o sindicato?
Eu me coloco no lado dos empresários, sim, é difícil, cada vez tem que chamar o sindicato, mas também me coloco no lado do comerciário, sim. Os funcionários também querem ter a folga o domingo, eu entendo também esse lado. Então, essas rusgas, esses conflitos são extremamente negativos, pessoal. E o que vai acontecer? No final vai haver uma torcida, eu vejo hoje mais ou menos posições de ambos os lados, vai continuar a pressão, e uma torcida para ver que lado será vencedor. Na realidade, haverá só perdedores, se ficar do jeito que está. Então, eu acho que tem que ser respeitado, sim, a posição de cada um. No momento certo, se ficar assim, eu vou tomar a minha decisão. Não aceito pressão de nenhum lado e vou votar muito tranquilo, de acordo com meus princípios, de acordo com o meu entendimento. Mas eu quero incentivar o diálogo maior antes de votar esse projeto. Obrigado, vereador Heitor. Vereador Adriano, com a palavra. Bom dia a todos. Eu também não aceito, vereador Heitor, a maneira que esse projeto entrou nessa casa. E, para iniciar a minha fala, eu até quero pedir perdão para minhas filhas por todos os anos que eu trabalhei nos domingos. Foram muitos anos. Dentro de Abatedouro, inclusive na época eu era colega do vereador Lorival. Foram muitos anos de praia, e minhas filhas se divertindo na praia e o pai trabalhando. Não aceito. Sou contra o projeto da maneira que ele entrou na casa. Eu acho que tem que haver conversa, tem que entrar num acordo, mas da maneira que está, eu não sou a favor do projeto. Muito obrigado. Mais alguém? Eu teria ainda, então, para finalizar, 3 perguntas. Acho que uma até já foi parcialmente respondida. Aí podem dividir a palavra aí, se entenderem pertinente. Minha pergunta número 1 é: o projeto de lei atual, ele implica alguma alteração na Constituição, na CLT, ou alguma legislação que trata das relações de trabalho? Acho que daqui a pouco o Zizo pode responder isso. Só um pouquinho. Nos demais municípios que os sindicatos atuam, né, porque tem a base maior, há demanda nas negociações pela abertura do domingo, em outros municípios? E nas negociações específicas dos contratos que hoje não contemplam o sábado, existem contratos individuais hoje de segunda a sexta. Há alguma negociação específica com relação ao sábado, que já é hoje realidade, que abre volta e meia, né, ou alguns sábados por mês, enfim? Seriam esses três questões. Nós começamos na última rodada, por quem respondendo? Acho que foi as entidades. Aqui? Então, por favor, Marco. A gente se perde na passe da palavra. Vamos ver se eu vou me lembrar dos 3 questionamentos. Bom, manda aí qualquer coisa. Muito bem. Quanto à demanda, a questão do sábado, o que nós temos, o que acontecia? Não se trabalhava até sábado de meio-dia. Depois começou a se trabalhar um sábado e se viu que era melhor trabalhar 2, que seriam os sábados gordos chamados. Em determinada época, uma loja disse: vamos fazer uma experiência de como seria trabalhar todos os sábados. E dali para frente se começou a trabalhar todos os sábados, com os mesmos contratos que já se tinha na época. O que aconteceu? Se passou a viver uma nova realidade, e a lei tem essa flexibilidade, que ela permite fazer a adaptação do contrato à nova realidade existente, que até então não se tinha. Então, o que passou a se fazer? Se passou a redistribuir a jornada de trabalho na semana, e se trabalha até às 5 horas. Novas pessoas, e nós temos um fluxo de pessoas que vai saindo, uma rotatividade no comércio, novas pessoas que foram contratadas, já depois foram contratadas com a jornada de trabalho mais elástica, terminando em sábados de tarde, mas nós ainda temos remanescentes, poucos, mas temos, de pessoas que resolveram não mudar nada, empresas que resolveram não mudar nada, e nós temos uma convenção coletiva, todos os anos nós renovamos ela, se não me engano, em junho, julho, com o Sindilojas, prevendo
alguma compensação para essas pessoas que têm um contrato antigo que, porventura, venham a trabalhar no sábado à tarde, que seria folga, que seria uma bonificação, alguma coisa, e isso já existe. Tá? E isso vai continuar existindo enquanto tiver essas pessoas no comércio. E aí eu não me lembro das outras duas perguntas. A primeira é se o PL que está nessa casa implica alguma alteração na legislação de relações de trabalho, e a outra é que, nos outros demais municípios, se há demanda nas negociações coletivas pelo domingo. Os outros municípios, na verdade, eles não solicitam direto a nós. O Sindlojas representa os mesmos municípios, patronal, e eles nos fazem as solicitações através do Sindlojas. Normalmente, essa solicitação acontece para o período natalino. Tá? Sempre no mês de dezembro, que nós fizemos uma negociação de expansão de horário para elasticidade para trabalhar, e sempre temos acordado nesse sentido. Quanto à questão legal, o projeto que chegou a essa casa, eu não tenho dúvida da legalidade dele. Tá? O que nós não concordamos com o que está escrito nele. Está escrito nele que o horário de trabalho será livre, de segunda a domingo, inclusive em feriados, e revoga-se as disposições ao contrário. Essa revoga-se as disposições ao contrário, legalmente, o que acontece? Vai haver uma negociação para o uso da mão de obra no domingo, e ela não vai ser feita mais pelo representante da categoria, que teria as condições legais de fazer, que é o sindicato. E a negociação de como vai se trabalhar aos domingos vai se dar diretamente entre o patrão e o empregado. Isso é ilegal? Não, isso não é ilegal. Isso é apenas imoral nesse momento. Nós consideramos que é uma força desleal entre as partes que vão negociar, apenas isso. Só me ficou ainda uma dúvida, Marco, depois eu estendo um pouquinho o tempo das outras entidades também. Nos municípios hoje, que não há essa restrição, onde os nossos sindicatos aqui atuam, né, não há restrição, mas mesmo assim há negociação coletiva dos domingos. No período natalino, sim, sim. E nos demais meses há negociação porque não há demanda, negociação, não. Ou não há negociação porque... Não há uma negociação por dois motivos. Primeiro, vamos dizer assim, não há uma demanda. Segundo, eles não abrem sem negociar. Se houvesse a demanda, eles poderiam simplesmente fazer a troca por outro dia da semana. Mas eles não abrem porque eles não têm interesse. Agora, se Lajeado, que é o polo, começar a abrir, com certeza os outros municípios também. Até porque muitas lojas que tem aqui, tem nos outros municípios em torno também, as mesmas lojas, das mesmas redes. Né? Então, eles seguem uma regra. Bom, mas quando há interesse, então, costumeiramente se procura o sindicato para negociar? Hoje, sim. Christian, já passa a palavra depois do vereador Marquinho e depois a vereadora Ana. E aí, Christian, se daqui a pouco alguma pergunta for mais técnica e quiser passar a palavra, fica à vontade. Né? O Kiko, acho que queria também fazer uma manifestação. Pois não. O que se defende hoje aqui é muito bem colocado pelo presidente Marco. Ele narrou bem essa questão da evolução dos tempos de 2003 para cá, que só se trabalhava até sábado de manhã, sábado de tarde. As coisas foram mudando, Marco, e o que a gente está colocando aqui é o nosso futuro. A gente está pensando não só no passado, mas na evolução que a gente veio do passado. Respondendo a tua pergunta, Alex, da negociação, hoje, por exemplo, a gente joga todo mundo no mesmo saco. Qual é o dia mais importante, qual é o domingo mais importante de uma loja que vende indumentária gaúcha? Exato. Esta loja, ela está no mesmo saco de todo mundo, ela não pode abrir. Está entendendo? Esta liberdade, isso é só um exemplo. Eu dou mais um exemplo. Construção civil, a indústria da construção civil, ela já trabalha feriados. Tá? Vocês vão nos bairros onde tem as construções, essencialmente, vocês veem que a construção civil está funcionando. Mas a loja de material de construção não pode funcionar, não pode prestar serviço ao trabalhador da construção civil. Então, a gente está colocando todo mundo no mesmo saco e proibindo que as alternativas sejam dadas. E isso, gente, a gente não pode permitir, a gente não pode permitir proibição, a gente tem que dar permissão para o trabalho e não tirar a permissão. Existe aí venezuelanos, haitianos, senegaleses, próxima leva de, quiçá, afegãos,
Como é que nós vamos dar emprego para esse pessoal todo? A gente tem que pensar em inclusão social e não exclusão de trabalhadores. Como eu estendi um pouquinho para cá, vou estender um pouquinho para cá. Então, se quiserem fazer uso da palavra daquelas duas questões, se há alteração na legislação trabalhista e se há negociações de demanda em outros municípios, enfim. Com relação também aos contratos ali existentes para o sábado, né? Em relação a outros municípios que não têm a legislação municipal é livre, não tem negociação, só nas datas especiais, que daí é um pouco diferenciado, o trabalho vai se estender um pouco mais. Outra pergunta da... O projeto não fere... não fere nenhum direito trabalhista. Não fere, até porque a lei da liberdade econômica já permite para todas as outras atividades, só com algumas restrições em relação ao comércio. E talvez o Kiko, como presidente de Sindilojas, possa dizer a questão da negociação dos contratos, que hoje não prevê o trabalho no sábado, né? Aqueles contratos mais antigos. Minhas dúvidas seriam essas daí. Bom dia a todos. Desculpe a fala, porque eu acho que está atrasando a vida de todo mundo aqui. Só dizer o seguinte, hoje a gente tem liberado 6 domingos por ano, que a gente pode negociar os 2 sindicatos. E eu pergunto, então, por que nesses domingos não se cumpre a lei trabalhista, que é a folga anterior, e por que tem que, além da folga, tem que se pagar um valor? Então, hoje, o que nós defendemos é que a demanda defina se a loja abre ou não. Se existe demanda, agora na Semana Farroupilha, se existe demanda para a loja que vende pilcha dela trabalhar domingo, ela trabalha. Se está começando um campeonato, para mim, para o Cascão, que trabalhamos com material esportivo, está começando um campeonato e tem demanda para abrir domingo de manhã para atender esses clientes, a gente trabalha. Se não tem demanda, não trabalha. O que está acontecendo hoje é que quem diz se o comércio abre ou não abre nessas 6 datas durante o ano é o Sindicato dos Comerciários. Porque vocês sabem, se vocês vão organizar uma festa e vocês querem selecionar o público, o que vocês fazem? Cobra R$500 o convite, vai selecionar o público. Então, se o presidente do Sindicato dos Comerciários chega para mim na negociação, nós trabalhamos, ele sempre se dispôs a negociar, nunca negou a negociar. Inclusive, esse ano nós tivemos um fato em Lajeado, nunca tinha acontecido, né, Marco, de trabalhar o dia 1º de maio, dia do trabalho. E foi negociado. Mas ele pode chegar e dizer, ó, nós negociamos, trabalhamos 6 domingos, mas nós queremos R$86 por pessoa e mais uma folga. O que acontece? Aquela loja que tem 2 funcionários, ela suporta pagar R$180 para trabalhar no domingo. Mas se vocês calculam uma loja grande que precisa ter no mínimo 20 funcionários para abrir, até por questões de segurança, ela já arranca para trabalhar 4 horas com uma despesa de R$2.000. Então, fica inviável. Então, hoje, quem define se a loja abre ou não abre, infelizmente, é o Sindicato dos Comerciários. Por que não esses 6 domingos que está liberado não se cumpra simplesmente a legislação trabalhista? Se deu uma folga, então, anterior, nesses 6 domingos. Porque se for liberado com negociação, nós vamos estar sempre dependendo da boa vontade do Sindicato dos Comerciários. Era isso. Obrigado, Kiko. Então, com a palavra, o vereador Marquinho. Presidente, essa pergunta vai para o Christian aí do CDL. Escuta, o colega aqui, o Daniel, fez uma proposta, foi a última fala dele, ele fez uma proposta. O que tu me diz dessa proposta, Daniel? Pode repetir a proposta, Daniel? Foi o vereador Dalcin que solicitou se havia alguma possibilidade de avanço. Eu coloquei que sim. Nós entendemos, principalmente o mês de dezembro, ele pode ser avançado. Nós entendemos que pode ser avançado no próprio horário que se trabalha, que hoje nós trabalhamos 4 horas, nós podemos fazer um turno de 6, quer dizer, já teríamos um avanço significativo ali também. E também, para que não aconteça isso que o Kiko coloca, de se sentirem reféns, fazer uma negociação
e em cima dessa negociação ela vai ser renovada automaticamente, colocando apenas o INPC. Também na sua database a recuperação do INPC. Quer dizer, o Sindilojas não precisa mais sentar. Já sabem que as regras do jogo são essas, quando quiser trabalhar naqueles domingos que estão autorizados a usar mão de obra, ela pode trabalhar. Fora disso, ela pode trabalhar com o próprio proprietário. Eu não estou em posição para dizer aceito ou não aceito essa proposta. Diferentemente do Marco, eu não sou presidente de todas as entidades e muito menos encaminhei o projeto à Câmara de Vereadores. Então, eu não tenho a possibilidade de dizer sim, sem não. Hoje, eu represento uma entidade que tem seus 350 associados e a gente tem os nossos valores. Os nossos valores muito colocados que têm a ver com a liberdade econômica. Tá? Para eu responder sobre isso, teria que consultar a diretoria. Eu não tenho como de bate-pronto dizer aceito fazer isso. Isso aqui não é uma negociação neste momento, vereador. Certo, porque esse projeto foi, como diz o colega Heitor, foi colocado no colo dos vereadores. É muito importante que a Câmara aqui esteja junto, acompanhando, porque, na verdade, é uma negociação, certo? Eu não escutei a fala do promotor, mas dizer que o promotor é infeliz, não concordo. Ele tem razão, porque, principalmente, ele que lida com a lei, ele é fiscal da lei e também lida com as famílias, e a família tem que estar na discussão, na pauta da discussão. E outra coisa, eu lhe perguntei a sua opinião, se tu não pode dar a opinião de sim ou não, de dar negócio, ao menos a opinião. Eu gostaria de ouvir a tua opinião, como tu esquece do sindicato, como a tua pessoa. O que você me diz? Eu já dei minha opinião por diversas vezes. A minha opinião é que as pessoas devam escolher o que elas devem fazer ou não. Esta é a minha opinião. Muito obrigado. Presidente, com questão ao projeto, o colega Daniel aí falou que vai ter quinta-feira. Quando é que é, Daniel? Quinta-feira. Que seja para a semana que vem, esperar o sindicato conversar, debater, e aí depois esse projeto venha na pauta aí, para a gente discutir ele junto com as pessoas aí, para ter mais tranquilidade aí, os colegas. O que vocês me dizem? Obrigado, vereador Marquinho. Daniel usou a palavra já? Já. Sim, tudo certo. Vereadora Ana, com a palavra. Bom dia a todos. Eu tenho uma dúvida. Muitas pessoas comentam, né, desde que esse projeto veio em notícia, que não houve aumento de vendas quando se começou a trabalhar no final de semana. Existe alguma pesquisa que comprove algo em relação a isso, que houve? Eu sei que existe algo cultural também, que as coisas elas têm que serem mudadas devagar, e às vezes as pessoas, no primeiro momento, elas, né, ficam em choque com a mudança. Existe alguma pesquisa em relação a isso que comprove o aumento das vendas, né, realmente? Existe também aumento de contratação de pessoas, digamos, para que essas pessoas que estão lá, enfim, reclamem que não ficam com a sua família ou não. E, no caso dessas empresas específicas, em épocas do ano, né, existe possibilidade de classificação e de que essas empresas sejam diferenciadas do total de todas as empresas do município ou não? E esse índice que o senhor comentou, que valor seria? Seria a cada abertura? Como funciona? Eu não tenho conhecimento como funcionaria esse índice para os comerciários. Ana, prazer conversar contigo. Nós nunca conversamos, né? Admiro o trabalho da PAMA. Eu sou uma pessoa que adoro animais, mas não é o caso aqui da gente conversar disso. Respondendo a tua pergunta, se existe uma pesquisa, existe uma pesquisa prática, que é uma pesquisa prática no caixa do estabelecimento. Ela é melhor do que uma pesquisa de opinião, porque a pesquisa de opinião, nem sempre a pessoa responde com o bolso, ou com o coração, ou com a vontade. Então, a pesquisa do caixa é que lojas multinacionais, ou nacionais como a Van, trabalham aos domingos, lojas Renner
que é multinacional, sim, ela não abre mão de trabalhar aos domingos, ou seja, ela não se estabeleceria no centro da cidade de Lajeado se ela não pudesse abrir aos domingos. Então, é por isso que existe a conveniência de estar no shopping. Então, a pesquisa mostra que domingo é o dia que mais vende na Lojas Renner, junto com o sábado. Então, isso é uma pesquisa prática. A tua outra pergunta, para me lembrar? Sim. Imagina uma loja como a do Cascão aqui. Quantos funcionários tu trabalha, Cascão? 4. 7 dias por semana. Como é que tu trabalha, tendo que dar a folga mais um dia para 1 ou 2 funcionários? Como é que tu fecha o teu quadro? Necessariamente precisa, o Cascão necessariamente precisaria contratar mais alguém no caso dele. Então, trabalhos, eles existem. E como eu falei antes, imigrantes, todos nós aqui fomos imigrantes, gente, alemães, italianos, brasileiros, todos nós que viemos aqui, em alguma época, os nossos antepassados foram imigrantes. E os imigrantes que estão chegando aqui hoje, que bom que tem esse caldeirão cultural que tem na nossa cidade. Por que eles querem vir para cá? Porque a gente é pujante, Lajeado é pujante porque a gente dá opção, a gente dá oportunidade para esses imigrantes virem. Nós estamos proibindo de abrir o comércio determinadas datas, nós estamos tirando essas oportunidades dessas pessoas que estão vindo. Obrigado, Cristian. Inclusão social, pessoal. Obrigado. Marco, com a palavra. Bem, eu acho que são mais questões de opinião do que regras e pesquisas de verdade, porque a própria Van, a própria Renner e outras lojas de rede grande, elas não têm pesquisa aqui na cidade, nós estamos falando de Lajeado. Porque a Renner vender mais domingo e tal, na capital, e coisa assim, é uma coisa. Aqui na nossa cidade, nós temos suposições. Nós imaginamos que vai acontecer tal coisa. Quando teve a discussão da abertura do comércio domingo, lá de 2003, que foi colocado o supermercado, o grande discurso era a geração de emprego e venda. Vamos vender mais e vamos gerar mais emprego. O que se viu nesse período, na realidade, aqui na nossa cidade? Uma diluição do dia de compra. Se parou de fazer rancho em sábado, se começou a fazer rancho em domingo. Se parou de fazer rancho da segunda e terça, se passou a fazer rancho no final de semana. Se diluiu o dia de compra. E isso fez com que não houvesse a geração de emprego tão apregoada na época. Porque como eu tive mais venda, hoje o domingo no supermercado é um dia bom de venda? Com certeza é. Agora, o que ele reduziu de venda no dia da semana? Possibilita que a empresa dê a folga para o trabalhador sem haver necessidade de grandes contratações para isso. Vai acontecer uma outra contratação? É óbvio que vai. Agora, não na forma como se está dizendo que vai gerar emprego, que vai gerar incentivo de incremento nas vendas. Na realidade, nós não temos nem dinheiro para fazer tantas compras assim, com a crise que nós estamos, de inflação de reajustando as coisas em média de 30%. A questão do índice que você pediu, aquele que eu falei, se é isso que eu entendi, era o índice que eu falei de reajustar automaticamente. Existe um índice, o INPC, que é o governo que faz essa medida, tá? Ele sai todos os meses. A categoria tem uma database, a nossa database é o mês de março. Tá? Então, no mês de março, sai o índice oficial do governo, o INPC, que vai dar, hoje está dando em média de 9,30% ao ano, tá? E esse reajusta não só o nosso salário, como o salário de toda a classe trabalhadora do Brasil, e reajusta outros índices, outras questões além do salário. Mas o salário de todo trabalhador brasileiro é reajustado por esse índice INPC. Então, se nós temos, na nossa convenção, se tivermos na convenção, por exemplo, lá, um valor de R$ 80, R$ 86 reais de remuneração, ele vai ser fixo durante um ano, e ao término desse ano, pega-se esse índice INPC, se for dar 10% hoje, aplica-se sobre esse valor e continua valendo o que até então havia sido negociado. Essa é apenas uma sugestão que foi feita. Obrigado, Marco. Acho que todos já usaram o seu espaço, né? Então, vamos finalizar com 2 minutos para considerações finais. Só me ajudem a relembrar aqui quem é que iniciou a rodada. Então, agora o Marco.
Então, por favor, Marco, 2 minutos para considerações finais. Depois, Christian. Bem, como representante da classe trabalhadora, nós agradecemos a oportunidade, agradecemos ao vereador Alex por ter nos convidado para estar aqui na manhã de hoje, podendo fazer esse diálogo. E eu acredito que esse diálogo teria que sair de dentro dessa casa, esse projeto teria que ser retirado dessa casa, se começar uma nova discussão, para tentar viabilizar a real situação da cidade. E aí eu gostei bastante dessa questão que o vereador Heller coloca também, de se fazer uma prorrogação, uma projeção, não uma prorrogação, uma projeção de quanto tempo nós vamos levar e isso começar a acontecer. Por que eu digo de começar a acontecer? Porque, quem sabe, aí o poder público municipal começa não só se preocupar em mandar para cá o horário livre, mas as condições de atender os trabalhadores também, e eu concordo, e a discussão não termina hoje. Nós temos um grave problema com a classe trabalhadora, e não é só do comércio, é de todos os trabalhadores da cidade, que tem problema de transporte para chegar a seu serviço, sim, e tem problema de onde deixar seus filhos, sim, quando trabalham em sábados e os domingos. Então, já desafio os senhores vereadores aqui a buscar uma alternativa, principalmente para toda essa classe trabalhadora que já está trabalhando aos sábados e aos domingos, resolver o problema de onde deixar seus filhos. Porque, como o Christian falou, que ele tem uma questão viva de alguém procurando emprego, eu tenho para mostrar para vocês uma questão viva de um comerciário que gasta R$400 por mês para alguém cuidar do filho dele, porque ela trabalha sábado de manhã e sábado de tarde e não tem creche. Muito obrigado. Obrigado, Marco. Christian, considerações finais, 2 minutos. Ainda sobre o comércio valer a pena trabalhar domingos ou não, esta é uma pesquisa, Ana, é uma pesquisa prática, de novo, que se não valesse a pena para o supermercado, para a farmácia abrir nos domingos, eles não abririam, são negócios, e só funciona se vale a pena. Então, se para o mercado vale a pena, não é verdade que as pessoas simplesmente trocaram a terça pelo domingo, porque se não agregou nada, a empresa fecharia de primeira. Muito obrigado para os vereadores. Eu pessoalmente já tinha vindo aqui algumas poucas vezes, mas não tinha tido a palavra dessa forma. Eu vejo a Câmara de Vereadores nessa composição aqui, Heitor, muito mais ligada nos novos tempos do que já foi nos mandatos anteriores. Isso mostra a evolução dos tempos, a evolução que tem na urna das pessoas, como elas estão colocadas, né, como as coisas estão mudando. E eu saio mais engrandecido daqui de fazer esse debate com o Marco, com uma pessoa que eu respeito muito, porque a gente não está contra um ou outro. Nós somos no mesmo barco. Como eu disse antes, Kiko, a relação que a gente tem com os nossos funcionários é muito perto. Nenhum patrão quer perder um funcionário que é bem treinado, que rende. Essa negociação feita pessoalmente é o melhor caminho para que haja liberdade para as pessoas de novo. Muito obrigado a todos. Uma boa semana produtiva aí. Obrigado, Christian. Desde já agradeço. Deixa eu passar a palavra rapidamente para o Márcio, que só quer fazer um registro de presença aí. É só registrar a presença da minha colega de pós-graduação, Rejane, amiga de longa data, que trabalha no sindicato também. Então, seja bem-vinda. Então, retomando, agradecer a presença do Christian, Zizo, Cascão, Kiko, Marco, Rejane também. Então, é muito bom sempre poder contar com essa presteza, né, de diversas entidades aí da cidade. Quando os vereadores têm algumas dúvidas ou querem debater alguma questão, vocês sempre atendem prontamente isso. Então, a gente tentou, com isso, buscar também um espaço para que ambos pudessem defender os seus pontos de vista. Eu acho que isso é muito produtivo para que essa casa possa analisar os temas com mais profundidade, né? Então, fica o nosso agradecimento sincero pela presença de vocês aí. Se quiserem acompanhar o restante da nossa reunião, estão convidados, mas também, se tiverem aí suas atividades, fiquem à vontade para se retirar. Então, muito obrigado. E nós vamos seguir o nosso trabalho, então.
Só nos despedir aqui daí. Seguindo, então, gente. PL 72 em deliberação na comissão. Na Comissão de Justiça e Redação, meu voto é pela constitucionalidade e legalidade. Pela constitucionalidade e legalidade, Vereador presidente. Moser. Demais comissões entendem competência? E não pelo segmento do PL 072.